Alô meu povo, salve salve, bem-vindo ao canal AE. Você gosta de futebol? Tá curtindo a Copa do Mundo no Catar? Sabe tudo desse esporte que encanta pessoas pelo mundo todo? Então me responde, quem inventou o futebol? Não sabe? Então você está no canal certo, vou contar para você toda a história do futebol. Fica até o final que além de contar a história do futebol vou revelar o porquê os americanos não chamam esse esporte de futebol. O futebol é uma das maiores paixões não só dos brasileiros, mas como também da população da maioria das nações. Não é à toa, o esporte é o mais tradicional do planeta e seus eventos atraem milhares de pessoas ao redor do mundo. É tanto envolvimento da população com o esporte, que a modalidade movimenta bilhões de dinheiro pelo mundo. Mas, você sabe como e onde começou essa paixão? O esporte mais popular do planeta possui suas origens diversificadas e não há uma data precisa. Mas tipo assim, de forma oficial, quem inventou mesmo o futebol moderno, da forma que conhecemos hoje, foram os ingleses em 1863, ano em que foi fundada a Football Association em Londres e quando começou a profissionalização do esporte no planeta. As regras criadas naquele ano são a base para o esporte de hoje. Porém, segundo a Professional Football Source Association, alegam que nos livros de história relatam que a ação de pessoas chutando uma bola é bem mais antiga do que 1863. Mas nem todos esses jogos são reconhecidos como o que é o futebol hoje. Não é de hoje, galera, que estão arrancando o tampão do dedo chutando bola. No século III a.C., na China, há menções de um jogo que se assemelha ao futebol nos manuais militares, chamado de Tsu Ch. Se tiver algum descendente de chinês assistindo, me desculpa pela pronúncia. Você é vergonha da profissão! Essa modalidade consistia em chutar a bola através de uma abertura. A pelota usada era feita de couro, com pelos e penas dentro. Por outro lado, os gregos inventaram o arpastum, praticado em um campo retangular com uma linha central. O objetivo era passar a bola por cima da linha para o outro lado. Embora todos esses jogos não sejam oficialmente o futebol, contribuíram de certa forma para o surgimento desse esporte, como conhecemos hoje. Resumindo, meu povo, do jeito que o futebol é hoje, quem inventou foram os ingleses. Sabendo disso, você me pergunta, Antonella, o que é o futebol? E eu te respondo, meu caro mancebo. O futebol é um esporte praticado em um campo, com duas equipes com 11 jogadores para cada lado. Há também a presença de um árbitro para ditar as normas, além de 2 bandeirinhas, para auxiliar o juiz principal. O campo tem um formato retangular, com uma baliza em cada lado. A missão do jogo é levar a bola através do campo e colocá-la dentro da baliza adversária, fazendo um gol. Quem marcar mais gols, vence a partida, que possui 90 minutos de duração. Isso você já deve saber, correto? Agora me diz aí, por que o jogo de futebol dura 90 minutos? O tempo padrão de uma partida de futebol tem duração de 90 minutos, sendo divididos em 2 períodos de 45 minutos, com 15 de intervalo. De acordo com a Professional Football Source Association, o tempo foi estabelecido pela primeira vez em 1866, quando Londres e Sheffield se enfrentaram. Ou seja, quando se inventou o futebol, o tempo não era este. Imagina se a primeira partida durasse 2 horas. Será que iriam manter esse tempo até hoje? E ainda há os minutos de acréscimos estabelecidos pelo árbitro ao final de cada período, em razão das paradas para atendimento médico e demais imprevistos durante um jogo. Que todo mundo adora ver a bola rolando nas 4 linhas já sabemos, mas como foi o crescimento do futebol? A partir do século XIX, jogar futebol nas escolas tornou-se uma norma na Inglaterra. Porém, as regras mudavam de uma instituição para outra, a depender do espaço que cada escola tinha para a prática. Para pôr um fim nessa diversidade de regras até então, ainda sem a presença de uma associação para ditar as normas, diretores de várias escolas inglesas se juntaram para estabelecer um código comum. Com isso, houve uma maior aceitação da modalidade, visto que muitos achavam o esporte violento, e então o futebol começou a crescer na Inglaterra. Fora da Terra da Rainha, a propagação do futebol foi lenta, mas chegou em todo o planeta. Após a fundação da Associação de Futebol, 50 clubes se garantiram como membros. Então, em 1872 surgiu a Football Association Cup, com o primeiro campeonato em 1888. Em 1889, Holanda e a Dinamarca criaram suas associações. Na sequência veio a Nova Zelândia em 1891, a Argentina em 1893, além de Chile, Suíça e Bélgica em 1895. 4 vezes campeã mundial, a Itália formou sua associação em 1898.
já a Alemanha e o Uruguai criando as suas em 1900. Qual o primeiro jogo internacional de futebol? O primeiro jogo internacional, ou seja, envolvendo duas nações diferentes, ocorreu em 1872. A partida que na época atraiu milhões de torcedores foi entre Inglaterra e Escócia, países que possuem uma rivalidade histórica até os tempos atuais. Quem trouxe o futebol para o Brasil? 5 vezes campeão mundial e indo em busca do Hexa, o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol, mas não inventou o esporte. Entretanto, o esporte chegou aqui apenas em 1894, através do inglês Charles Miller. O jovem era filho de pais ingleses e chegou a São Paulo com bolas e as regras para a prática do esporte no país. O crescimento do esporte no país fez com que o remo, principal esporte do Brasil na época, ficasse para trás. Segundo o Brasil Escola, primeiro clube formado exclusivamente para o futebol no Brasil foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. No entanto, diversas equipes de remo transformaram-se em times de futebol, como é o caso do Flamengo, Botafogo e o Vasco da Gama. Sabia dessa? O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é a principal competição entre seleções de futebol. Ela ocorre a cada 4 anos, em um país sede escolhido pela Federação Internacional de Futebol. A entidade, inclusive, é a principal responsável por organizar o futebol no mundo, tendo sido criada em 1904, por dirigentes de vários países da Europa. Com a criação da FIFA, o órgão inventou a primeira edição de Copa do Mundo de Futebol, realizada em 1930 no Uruguai. Cerca de 13 seleções da América e Europa participaram da competição, vencida pelo Uruguai. Nos anos seguintes, a competição não foi realizada em 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial. O título no torneio é a conquista máxima para a maioria dos jogadores mundiais. O Brasil é o maior vencedor da competição, com 5 troféus cada. Na sequência estão Alemanha e Itália com 4 conquistas, seguidos por Argentina, França e Uruguai com 2. Por fim, Espanha e Inglaterra possuem um troféu cada. E em falar em guerra, um fato interessante, que ficou marcado na história chamado de a Trégua de Natal. Primeira Guerra Mundial em dezembro de 1914, tropas de Alemanha e Reino Unido, adversárias na guerra, resolveram paralisar o conflito para jogar futebol. Simplesmente, os soldados pararam de trocar tiros para festejar o Natal, cantar canções natalinas e jogar uma partida de futebol. Os ingleses, que também sairiam vitoriosos na guerra, venceram o amistoso por 3-2. De verdade é incrível a magia que tem no futebol. Maiores campeões da história da Copa do Mundo de Futebol: o Brasil ostenta 5 títulos de campeão mundial: 58, 62, 70, 94 e 2002. Logo atrás vem a Itália e a Alemanha com 4 títulos. A Itália conquistando o Mundial em 34, 38, 82 e 2006, e a Alemanha 54, 74, 90 e 2014. Com 2 títulos tem as seleções Uruguai, Argentina e França. Espanha ganhou seu primeiro e único título em 2010, e Inglaterra em 1966. Por que nos Estados Unidos, o futebol que conhecemos é chamado de soccer? Antes, tenho um recado para te dar: o seu inglês está afiado? Não? Então não perca tempo, clique agora no link que está na descrição e faça já seu curso com a gringa mais brasileira do mundo, curso super prático, interativo. E o melhor, o preço eu garanto que cabe no seu bolso. Inglês não é luxo, é necessidade. Corre porque foi liberado poucas vagas. Acredite ou não, a palavra soccer vem de association, que traduzido para o português era associação. Basicamente para se diferenciar de um outro futebol praticado por lá, o americano, aquele esporte com touchdowns e quarterbacks. A confusão com o nome futebol começou em meados do século XIX e envolve ainda uma terceira modalidade, o rugby. O nome futebol era comum a esses 3 esportes, pois todos eles, em maior ou menor grau, previam o contato do pé com a bola em algum momento do jogo. Nessa época, as regras não eram padronizadas e particularmente as normas do rugby e do nosso futebol se misturavam. Lembra que falei lá atrás que em 1863, em Londres, a Football Association foi criada? Ela foi a entidade que definiu as principais regras do bate-bola que iria conquistar os brasileiros. O uso das mãos foi proibido pela Football Association, e assim o futebol se separou definitivamente do chamado rugby futebol, que passou a ser conhecido apenas como rugby, que é o nome de uma universidade e de um condado inglês onde a modalidade teria nascido.
Também no século XIX, nos Estados Unidos, crescia a prática de um esporte parecido com o rugby, que por lá chamavam pelo nome de American Football ou simplesmente futebol. Quando o nosso futebol chegou aos Estados Unidos, ele foi chamado de Association Football, ou seja, o esporte padronizado pela Football Association. Logo, o nome do batebola foi abreviado para Association, depois apenas Assoc, até chegar à forma usada hoje, com o sufixo "er", ou seja, soccer. E você sabia dessas curiosidades do futebol? Conta aqui pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever nesse canal. Galera, é sério, isso me ajuda muito. Ainda mais que estou no começo. Se você ficou até aqui, me dá essa moral, conto com você quando eu estiver lá em cima. Com certeza terá uma ajuda sua, e eu sei que vou conseguir, pois vocês são demais. Deixa um like também para o YouTube entender que esse vídeo agregou alguma coisa para você. E é isso, meu povo, um forte abraço e fui!